Graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, a tua casa, a tua família. E vamos abordar, nesse vídeo, a manifestação da graça de Deus, da fé no nosso Deus, E o grande resultado da nossa confiança no Senhor. Vamos estar meditando, abordando, os ensinos do nosso Senhor Jesus a respeito da fé. E estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e vamos ler o versículo 23, versículo de número 23. Vamos começar no 22, em que o Senhor traz um ensinamento para os seus discípulos a respeito da fé, a respeito de como receber essa fé. E ele diz assim, versículo 22, ele diz assim: ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus, tendes fé em Deus, quer dizer, tendes a fé de Deus, A Bíblia diz que tudo foi feito ao falar de Deus, Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos a criação de todas as coisas e observamos que tudo que existe passou a existir quando Deus falou, Quando Deus falou, tudo passou a existir. Disse: haja luz, e Ele foi criando, falando, declarando com a sua palavra. Ele foi expressando ali a fé, mostrando a criação, Tudo foi se formando quando Deus falou. E Jesus trouxe esse ensinamento, esse proceder da fé. E ele disse: tendes fé em Deus, ou tenha fé de Deus, Tenha fé de Deus, olha só. Ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, dou certeza, que se alguém disser a este monte, olha só, confissão, falar, o ensinamento do início da criação, a declaração, a confirmação da pessoa diante de tudo que ela quer ver na sua vida, Ainda que ao ser humano natural seria apenas uma atitude que não vai trazer resultado para o ser humano que não tem a fé de Deus. Ele vai dizer que tudo é apenas conversa, Mas aqui Jesus está falando o proceder da fé, o proceder da fé de Deus, De agir como Deus age. O apóstolo Paulo, ele diz assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, Quer dizer, veja que ele imitava Cristo, imitava a atitude de Cristo, o proceder de Deus, Sedes imitadores, imitar a Deus. Então aqui Jesus está trazendo aquele ensinamento, aquele entendimento lá do início, de Gênesis, quando Deus disse haja, quando não havia nada, No início a terra era sem forma e vazia, diz o texto, sem forma e vazia.
E havia água, somente água e uma escuridão, né? Muito grande. E Deus disse: haja luz. E a luz, né, se manifestou. Deus começou falando, né, declarando. E Jesus falou: tendes fé em Deus, tendes a fé de Deus, né? E se disser, ele começa dizendo: em verdade vos afirmo, que se alguém, tá vendo? Que se alguém, não estava falando apenas com os seus discípulos, mas todo aquele que crê no que ele está falando, todo aquele que acredita que o que Jesus está declarando é a plena verdade, é como funciona, há um funcionamento da fé, né? É como funciona a fé. Primeiro ele diz: tendes a fé em Deus, tendes a fé de Deus, né? E aqui ele ensina, ele disse: se alguém, né? Não disse só com os discípulos, então ele disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, Então Jesus disse: se alguém disser a esse monte, né? A essa montanha, se alguém disser, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, quer dizer, falar, né? Falar para aquele monte. O monte pode ser muitas coisas. O monte é algo, né? É um impedimento na vida da pessoa. O monte pode ser a doença. O monte pode ser, né, a miséria, a escassez, as dívidas. O monte pode ser tudo aquilo que tem sido na vida da pessoa algo que não, humanamente falando, não tem como mudar aquilo, não tem como resolver, né? Então, cada um tem o seu monte, né? A sua montanha, né? A sua dificuldade. Cada um tem, né, os seus impedimentos, e que precisa de um milagre, né? Precisa de uma ação de Deus, glória a Deus. Então Jesus disse: tendes fé em Deus, tendes fé em Deus, tendes a fé de Deus. Se alguém disser, declarar, falar, Deus criou tudo falando, né? Tudo foi feito falando, né? Declarando. E Jesus está dizendo: se alguém tem a fé de Deus, disser a esse monte, lança-te daqui para o mar, e não duvidar no seu coração. Quer dizer, o que a pessoa ela está declarando, ela acredita, né? Ela crê que aquilo Deus pode fazer, ela crê que aquilo é possível para Deus, é possível, né? Que aquilo Deus pode mudar, pode transformar, né? Se ela acredita, se ela crê no poder de Deus, crê na palavra de Jesus, então ela vai dizer. Certamente, se ela não crê, ela não vai dizer, não é verdade? Né? Se ela acha tudo uma conversa furada, se ela acha que não tem nada a ver, né? Que não simplesmente não vai acontecer, que não é assim que funciona. Jesus está dizendo que funciona a fé em Deus assim. A fé de Deus, ela funciona assim. Mas se a pessoa não tem essa fé, ela não vai falar aquilo, ela não vai declarar. Mas Jesus está dizendo: se alguém disser a esse monte, lança-te daqui para o mar, e não duvidar, quer dizer, está ciente, está convicto, né? Que é daquele jeito que vai acontecer, que é daquela maneira que as coisas funcionam no lado espiritual, que o lado espiritual
que a ação do Espírito ela é manifestada, né, na declaração, né? Na declaração. Romanos capítulo de número 8 declara isso, né? Romanos 8, Romanos 10 fala sobre a confissão, né? Fala sobre a confissão. Se a pessoa ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? Com o coração ela crê e com a boca ela confessa que Jesus é o Senhor, então ela será salva. Romanos capítulo 10 diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir, né? Continuação de estar ouvindo e crendo, né? E recebendo e tomando como verdade sua, a verdade de Deus se tornando a verdade sua, né? A pessoa vive a vida toda ouvindo coisas que os homens ensinam e declaram como verdades e não são verdades, são coisas que sempre estão mudando, né? Os homens ensinam e passamos a crer, olha, vai acontecer isso, né? As coisas são assim, acontece assim, e a vida toda passamos a ouvir, né, tantas coisas e acabamos acreditando naquilo que não é verdade. Por quê? Porque passamos a ouvir, porque fulano disse assim, porque Beltrano, Ciclano, né? Porque os mais antigos disseram dessa maneira, e a pessoa carrega essas superstições, esses costumes, e isso, né, ela acaba acreditando nessas coisas falsas, né, fazendo daquilo uma verdade, e aquilo não leva ela para lugar nenhum. Mas aqui é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso que está nos ensinando a agir pela fé e termos grandes resultados da parte dele, né? Grandes respostas da parte de Deus. Jesus ensinando naquela época aos discípulos, mas declarando que se alguém acreditar dessa maneira, né? Se alguém crer e falar a esse monte e dizer, monte, sai daqui, seja lançado para o mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que assim vai ser, né, ser feito. Quer dizer, a pessoa está convicta, né? Ela acreditar naquilo que Jesus está mandando ela fazer, que vai acontecer. Glória a Deus. E olha só o que ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Glória a Deus, né? Quer dizer, vai acontecer, né? Vai acontecer milagres, vai se manifestar grandes respostas na vida da pessoa quando ela está agindo pela palavra do Senhor, né? Quando ela está tomando posição de fé. Veja que ele disse não duvidar, a pessoa ela crer que aquilo que o Senhor Jesus está mandando funciona, dá certo, né? Que o mundo espiritual é movido pelo que falamos, né? Falamos com fé, né? Aquilo que declaramos na palavra de Deus, pela palavra que Deus está mandando, e cremos que vai acontecer, assim se fará. Vemos muitas pessoas que foram curadas na época que Jesus andava na Judéia, na Galiléia, em Israel, né? E muitas pessoas que eram tocadas, curadas, Jesus sempre declarou, a tua fé te salvou, quer dizer, a tua fé trouxe esse resultado, trouxe essa resposta na tua vida, né? Louvado seja o nosso Deus. Então recebemos essa mensagem do Senhor. Ele disse que se nós agirmos dessa maneira, agirmos como Deus age,
né, criando, né, crendo, declarando vitórias. Por quê? Porque o nosso Deus, ele colhe aonde ele não plantou, ele dá existência o que não existe. E a fé de Deus é assim, a fé é dar existência o que não existe. Hebreus capítulo de número 10 declara isso, né? 10 em diante, versículo 35 em diante, diz que a fé, ela traz esse resultado quando nós perseveramos. Capítulo 11 de Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que, né, nós cremos, de fatos que não vemos, né? É certeza daquilo que não temos, não estamos vendo, mas temos certeza e agimos por essa fé, por essa palavra de Deus poderosa, e vamos ter o grande resultado. A fé vai nos salvar, né? Tiago capítulo 1 e 2 traz esse entendimento, né? Principalmente o capítulo 2 diz que a fé sem obra é morta, né? Que a fé não é apenas palavras, mas são ação, né? Ele disse: mostra a tua fé, né, sem as obras, que com as obras eu te mostrarei a minha fé. Quer dizer, com a minha atitude, com a minha ação de crer no que Deus está mandando, agindo, trabalhando, eu vou mostrar a minha fé. Glória a Deus. Quero deixar essa mensagem para fortalecer a tua vida e para que você lembre que aquilo que Jesus está falando, está declarando, né? Que você creia, né? Simão Pedro teve uma grande experiência quando estava no barco, e o barco estava emergindo junto com os 11, né? Os 12 discípulos estavam diante de uma grande tempestade, e Jesus andava sobre as águas, e eles se perturbaram quando viram um homem andando sobre as águas no meio da escuridão, né? Aquele homem andando sobre as águas espantou, eles estavam apavorados. E ele disse: não temais, sou eu. Ele declarou, Jesus: não tenha medo, sou eu. E Simão Pedro, lembrando de outra experiência que teve com Jesus, da pesca maravilhosa, ele disse: mestre, se és tu que está falando conosco, então manda que eu vá ter, tá vendo? Então manda que eu vá ter sobre as águas. Manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Simão Pedro, ele tinha tido uma experiência antes, quando Jesus mandou ele jogar as redes e o milagre aconteceu. E agora ele disse: é o Senhor que fala conosco, então manda eu ir ter. Quando Jesus falou, então venha, Simão, ele tomou posição e andou sobre as águas. Então ele já tinha vivido uma experiência e sabia que aquilo que Jesus estava mandando, então acontecia. Então aqui nós estamos vendo Jesus mandando nós tomarmos essa atitude, não duvidar, e vamos ver um grande resultado. Toma posse dessa palavra e vença pela fé no nome de Jesus. Glória a Deus. Prepara o copo com água, vamos consagrar essa água. Certamente você vai ser muito mais abençoado quando beber dessa água. Deixa eu pegar o meu copo aqui, prepara o seu e vamos fazer a oração. Pega a fotografia, apresenta a peça de roupa, e essas pessoas vão ser visitadas, e quando você beber dessa água e dar para as pessoas, elas serão abençoadas no nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Se você pode estender as tuas mãos, Pai, eu oro como a multidão e declaro, Pai, toda sorte de bênção na vida desse irmão e dessa irmã, e que essas tempestades cessam na vida dessa pessoa. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de dor, de enfermidade. Toca na vida dessa pessoa, na saúde, Pai querido. Toca, meu Deus, nos caminhos, abre as portas e traga grande vitória, meu Pai. E todos esses embaraços
todos esses impedimentos na vida dessa pessoa caiam por terra agora. Em nome do Senhor, declaro as portas abertas e as bênçãos do Senhor. Consagra a água, coloca a tua unção nessa água. Quem beber, receba o poder de Deus. Toca, Pai, consagra essa peça de roupa. Quando vestir essa pessoa, receba o milagre. Toca, visita cada familiar nessa fotografia e livre, liberta. Eu declaro libertação e cura agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água e seja abençoado, livre, recebe a cura. Eu declaro que você está livre em nome de Jesus. Deus abençoe, toque no sininho, né? Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, aperte lá para inscrever no canal e compartilhe, né? Dê lá o seu like e compartilhe para que esse canal cresça, essa bênção chegue na vida de uma multidão, amém? Que Deus abençoe a tua vida e a tua família e um grande abraço no nome do Senhor Jesus. Fica na paz, um grande abraço.